Meus irmãos e irmãs, o Santíssimo Corpo, o Santíssimo Sangue de Cristo. Uma reflexão: por que Deus escolheu permanecer no meio do seu povo através de um sinal, através de uma presença tão frágil como um pedaço de pão? Uma fragilidade incrível, mas ao mesmo tempo uma concretude. É isso que é um sinal importante. Deus, ao mesmo tempo que se coloca no meio de nós como algo frágil, Ele se coloca como algo muito concreto. Algo frágil, porque o Santíssimo Sacramento, no meio da nossa história, no meio da história até daquilo que nós estamos vivendo, é aquilo que acontece no povo no deserto. Por 40 anos eles caminham. O tempo do deserto é o tempo da nossa vida, o tempo da nossa história, onde Deus, Ele, mesmo com a sua presença, Ele não pode tirar do homem a experiência. Nós temos a liberdade. A história e a vida é uma grande ocasião. A presença de Deus é uma grande ocasião para que o homem, com a sabedoria, com a fé, com a razão, com a vida, possa encontrar a essência, possa mudar a história, a própria história e a história também da humanidade, naquilo que lhe é devido. Dentro desse povo, esse povo sente a humilhação. Esse povo, mesmo com a presença de Deus com eles no deserto, mesmo com a Eucaristia, eles sentem fome. Tem a humilhação, tem a fome, tem a experiência, tem a concretude. Então, é dentro dessa vida que nós podemos imaginar, então, e refletir. Por que isso? Por que, então, Deus se faz pão? Porque Ele quer entrar dentro da nossa vida. É uma comunhão, é uma experiência. É aqui o ápice da Eucaristia. Porque quando Jesus, no Evangelho, Ele diz assim, que o Pai me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me recebe como alimento viverá por causa de mim. O que quer dizer por causa de mim? Por causa de mim quer dizer duas coisas. A primeira é que eu recebo Deus como alimento. Alimento para a vida eterna, alimento para me aprender a caridade, alimento para me viver meu matrimônio, alimento para que eu tenha a força no momento da tribulação, alimento porque eu decido entrar em comunhão com Deus que quer entrar em comunhão comigo. Mas o viver por causa de mim é entrar dentro de uma modalidade de vida. A Eucaristia, quando a gente vê a Eucaristia como algo longe, como a gente só recebe a Eucaristia e aquela Eucaristia não se torna para mim uma modalidade de viver, aquilo ainda não é comunhão. Aquilo ainda não é comunhão. Por acaso esse corpo não é, esse pão não é comunhão com o corpo de Cristo? Esse cálice não é comunhão com o sangue de Cristo? Tem uma grande mística que ela diz assim: a Eucaristia não é comunhão somente, a Eucaristia é fusão. Deus em mim e eu nele. A Eucaristia permite isso. Por isso que é um dinamismo. Por isso que depois da minha humilhação, do meu cotidiano da vida, por isso que diante de uma pandemia, eu posso viver em uma modalidade diferente, quase permitindo também, e podemos dizer assim, que Deus continue a história da salvação através da minha vida. Porque a minha vida se torne comunhão com os outros. A minha vida se torna preocupação pelos outros. A minha vida se torna, como exemplo de Santo Antônio, que estamos proclamando hoje, a caridade para os pobres. Onde que tem ali? Tem sim o amor, mas principalmente tem um modelo. Então o Santíssimo Sacramento está no nosso meio para nos dar força, mas principalmente, a gente cantou no início, Deus caminha no meio de nós e Deus caminha à nossa frente. Por quê? Também um verbo interessante.
que o Santíssimo Sacramento, na época de São Francisco, por exemplo, teve um grande concílio, porque vinha desprezado. Em 1700, em alguns lugares, vinha desprezado, mas é porque a igreja mesmo tinha que fazer um salto de compreensão, que é justamente isso. A Eucaristia deve eucaristizar a nossa vida. A Eucaristia deve se tornar modelo para nós. Então hoje, nessa solenidade, vamos pedir a Deus justamente isso, essa compreensão cada vez mais profunda da sua presença, mas também acolhê-lo como um paradigma, como uma modalidade para a nossa vida. Isso é a experiência. Quanto é bonito, esses dias vendo aqui, muitas pessoas que vieram para poder ser solidárias. Para poder ser solidárias. E lembrei de uma frase que escutei por aí, né? Eu não estou imune, né? Eu não estou imune ao sofrimento, porque mesmo que eu não sofra agora, eu estou vivendo o sofrimento com as outras pessoas. Essa pessoa eu não sei, nem lembro se ela era católica ou não, mas eu posso dizer que ali eu pude colher a Eucaristia. Eu estou comunhão, é comunhão com um só corpo. Que o Senhor nos dê essa graça. Assim seja. Assim seja.